bem-vindos ao Birras em Direto. E hoje a nossa entrevista vai se focar no medo que nós temos, no pânico que nós temos, pais, de deixar as nossas crianças na creche, no infantário, nos colégios. E comigo tenho a Andreia Cerejo. Ela é educadora de infância, não é assim? É verdade. E és tu que vais desmistificar aqui um pouco estes medos e que vais dar dicas. Vou dar dicas e vou sossegar um bocadinho o coração dos pais, porque lá está, os pais veem-nos a nós como um bicho-papão que vai engolir os filhos deles e que os filhos já não vão gostar mais deles e não vão gostar mais de ir para casa. E sei que custa um bocadinho aos pais essa parte, principalmente as primeiras vezes que vão deixar os filhos nos colégios, porque sentem que estão a abandonar os filhos e agora um bocadinho mais a sério, aquilo é um bocadinho angustiante para todos os pais. Pronto, é uma forma também de explicar o que é que nós fazemos aqui, para eles ficarem um bocadinho mais descansados e saber que eles estão em boas mãos. Andreia, o pensamento que nós temos é do género: vamos abandonar os nossos filhos, será que vão cuidar tão bem deles como nós? Quando eles chorar, será que vão logo pegar ao colo? Mas na realidade vocês têm técnicas muito mais eficientes do que propriamente nós, pais. E é muito fácil, porque eles acabam, porque nós quando recebemos as crianças, nós temos num grupo, nós temos várias crianças. E há umas crianças que vão e que, como é novidade, acabam por brincar, e aqueles que vêm assim um bocadinho mais chorosos acabam por olhar para os outros: mas eles não estão a chorar, porque é que eu estou a chorar? Mas e então influenciam-se muito efeito dominó, ao contrário, não é? Vou ficar ao contrário, eles estarem bem e de repente verem o colega a chorar e começam a chorar também. Mas aí já nós conseguimos acalmá-los muito mais facilmente do que se eles começarem a chorar na despedida dos pais. Eu meti o meu filho aos 5 meses e meio na creche. Eu não tinha outra alternativa. Eu meti, não gostou a ele não ficou a chorar. Não. Aliás, nessa idade é uma idade ótima, porque eles... Achas que é das melhores idades para se colocar? Eu acho que sim. Eu acho que quanto mais pequeninos eles são, mais se habituam aos ritmos. E eles não têm noção do abandono, porque assim, eles têm aquele vínculo com a mãe, sentem falta do cheiro da mãe, mas se tiverem um objeto de referência que os lembre da mãe, eles estão ali bem porque estão a ser bem cuidados. É que se leve sempre um objeto de referência. Aconselho, sim. Quando eles são pequeninos, aconselho que eles levem sempre um objeto de referência. Até, se calhar, aí aos 3 anos. Porque imaginando que a criança, agarrando-se àquele objeto, consegue se acalmar muito mais facilmente, porque tem o cheiro de casa, tem o cheiro da mãe, tem um cheiro específico que o agarra ao vínculo de alguém que não está presente. Mas, se forem para o colégio, se calhar em idades mais tardias, se calhar no jardim de infância, se eles tiverem um objeto em casa de referência, que realmente durmam com ele todos os dias, aí não vai haver o corte. Mas se eles não tiverem nenhum objeto de referência, também não há necessidade nenhuma de eles estarem a criar um que antes não tinham necessidade. Exato. Então, e diz-me uma coisa: os piores dias são os primeiros 15 dias, digamos assim? Eu acho que os piores dias não é logo a primeira semana. Não. A primeira semana pode ser difícil a parte da separação dos pais. Sim. Aí mantém-se sempre um conceito da dificuldade. Porquê? Porque enquanto os pais estão ali a despedir-se deles, eles estão ali a querer que os pais fiquem e não se querem despegar. A partir do momento que os pais viram as costas, eles, como não têm ninguém de referência, lá está, agarram-se ao adulto da sala. E o primeiro passo é os pais confiarem em nós para fazer isso. Porque enquanto os pais lá estão e eles estão agarrados aos pais, nós não temos ainda influência na vida deles que nos permita agarrar neles e acalmá-los. Aí vai ser o pai a acalmá-los. Okay. Se o pai virar as costas, nós já conseguimos, eles já se agarram a nós, porque não tem mais ninguém de referência. Mas então, vocês têm algumas técnicas ou têm que conhecer muito bem cada criança? Depende, porque cada criança é diferente e se calhar há uma criança que se acalma mais com o nosso colinho, há outra criança que se acalma mais se nós o distrairmos com o barulho da rua ou com um brinquedo da sala. Depende também e vamos experimentando, ainda também é tentativa e erro. Mas normalmente nós, a partir da primeira reação que as crianças têm, nós conseguimos perceber. E eu agora vou-te perguntar uma coisa que eu acho que isto vai custar muito a resposta aos pais. Aliás, os pais ouvirem esta resposta. Andreia, 90%, digamos assim, da adaptação da criança a uma sala, a uma creche, achas que parte dos pais? Parte dos pais. Às vezes há crianças que o pai coloca, que os pais colocam. Muitas vezes nem sempre, porque há crianças que são um bocadinho mais inseguras, são crianças que se calhar estão muito habituadas a ter um adulto só para elas, por exemplo, crianças que foram criadas com os avós, que têm os avós à mercê deles, que quando eles não estão habituados a esperar, porque quando eles querem alguma coisa já estão os avós e os pais, então vamos fazendo as contas, são 4 elementos só para uma criança, enquanto eles vêm para o colégio, se calhar são 2, para um grupo completo. E então, claro que a rapidez de resposta não pode ser assim tão rápida. E há crianças que lidam bem com isso e que percebem bem isso, há outras que não. E aí pode ser um bocadinho por parte das crianças. Mas aí lá está, a influência também é de casa, inconscientemente ou não,
a influência de casa. E às vezes, quanto mais inseguros estão os pais, mais isso se reflete realmente na criança. Sim. Que dicas é que tu dás, por exemplo, quando os pais vão entregar os filhos à creche, na creche? Eu normalmente faço sempre, falo sempre com os pais antes de eles irem a primeira vez para o colégio, e o que eu aconselho é explicar-lhes muito bem em casa para onde é que eles vão, se for a primeira vez ou a primeira semana. Agora vais para o colégio, tens lá a educadora, tens lá a tua auxiliar, se precisares de alguma coisa elas estão lá para te ajudar, a mãe vai trabalhar. Ao final do dia vou-te buscar, explicar sempre muito bem, porque eles são pequeninos, mas eles percebem. Mesmo na sala dos 2 anos, ele é pequenino, é mais vale eu fugir, ele não me vê e depois fica entretido. Não. Achas que não? Acho que não. Epá, é que eu de vez em quando faço isso. Sabes que ele é muito manhas e ele já está desde os 5 meses e meio na creche. Eu penso assim, ele já sabe que vai para a escola, porque ele mesmo Exato, diz, mas isso vai é uma para a escola. situação diferente, sim. E então, quando eu o entrego, porque lá há dias em que ele faz birra, que não quer ir para a escola, e às vezes quando me estou a aproximar da sala, ele pede colo. E eu já vejo, ok, ele já está a ficar inseguro, já está a arranjar ali uma chantagem emocional. Exatamente. Vai, ok, tudo bem, vai ao colo, eu mal o entrego à educadora, a primeira coisa que eu faço é tchau, tchau, e venho-me embora. Mas despedes, diz adeus, mesmo que não lhe des um beijinho, fazes adeus. Ok, exato, mas mesmo há que faças isso, mesmo que, imagina, eu tenho algumas crianças agora, eu também estou com os mais crescidos, mas mesmo quando tinha os mais pequeninos, eles já tinham esse hábito, estão cá de pequeninos, tinham o hábito de ir para a sala, já sabiam as rotinas, já sabiam que ao final do dia os pais iam chegar. Já não sinto a necessidade dos pais estarem lá à espera que eles os vejam para fazer adeus. Eles já sabem que se olharem para a porta e o pai não está lá, vem ao final do dia. Exato. Agora, na primeira semana, nas primeiras vezes, eles nunca lhes aconteceu aquilo, eles não sabem para o que é que vão, não sabem quanto tempo é que lá vão estar. E então é importante que os pais expliquem, olha, o pai vai embora ou a mãe vai embora, daqui a bocado venho-te buscar. Ok. E eles ficam a chorar, é preferível eles ficarem a chorar do que os pais desaparecerem enquanto eles estão bem. Porque senão olham para trás, procuram o pai e a mãe, mas abandonaram-me aqui, não disseram que se iam embora. Porquê? O que é que eu estou aqui a fazer? E assim, eles podem chorar na mesma, mas pensam, não, o meu pai disse que me vinha cá buscar daqui a bocado, ou a minha mãe disse que me vinha buscar. Por isso, vamos ver como é que isto vai dar. E há picos de comportamento também, Andreia? Durante o dia, sim, nas adaptações há. Eles dependem da mudança de rotina, por isso é que cada educadora tem uma opinião em relação a isso. E há opiniões muito variadas. Na minha opinião, eu acho que eles, a partir dos 2 anos, principalmente quando são pequeninos, não têm tanta noção do tempo e das rotinas. Mas a partir dos 2 anos, eu acho que é preferível eles fazerem a rotina completa do dia. Do que, a não ser que seja uma adaptação mesmo muito difícil ou uma criança que seja mesmo problemática. Mas eu aconselho os pais a fazerem sempre a rotina completa. Porque é que acontece? Se no primeiro dia eles vão só um bocadinho de manhã, habituam-se, pensam que a escola é aquele bocadinho da manhã. No dia a seguir, se já almoçam, então, mas eu ontem não almocei, o meu pai esqueceu-se de mim. A minha mãe esqueceu-se de me buscar, porque eu ontem não fiz isto. Ok. Mas se forem mais pequeninos não há problema, não é? Se forem mais pequeninos ainda não têm essa noção. Porque eu fiz esse processo gradual, eu fiz em 2 horas, passado uns dias, fiz quando mais são horas. pequeninos é o melhor, até porque alguns ainda podem estar a amamentar. Exato. Agora, por regra, eu acho que é importante eles assistirem à rotina, pelo menos até depois do lanche. Depois do lanche, os pais já começam a vir buscá-los, seja 5 minutos, ou seja 1 hora depois do lanche, eles essa noção de tempo ainda não têm, mas sabem que aquele momento da rotina eles já cumpriram. Exato. E então é muito mais fácil para eles, porque se no primeiro dia cumprirem aquela rotina, no dia a seguir já sabem, o meu pai vem buscar depois do lanche. Pois é. Já não sofrem 2 vezes. Por acaso nunca tinha pensado nisso, olha, grande dica. Outra coisa, Andreia, as crianças comportam-se de maneira diferente no colégio e em casa com os pais? Sim, totalmente, claramente, sim, não é? Sim. Eles têm, é muito raro a isto, criança mas eles têm muito mais respeito às educadoras e às não, auxiliares com os pais. Também tem uma explicação simples também. O que é que acontece? Nós temos muitas crianças no grupo. Nós não podemos fazer tantas cedências como os pais, se calhar, têm capacidade para fazer. Nós temos de seguir as regras muito à risca. Porquê? Exato. Porque se nós temos uma criança, no dia a seguir já temos 3 ou 4 a fazer exatamente aquilo que a criança está a fazer. E relativamente à idade, qual é para ti a pior idade para se adaptar de imediato ao colégio? Eu acho que a idade mais difícil é aos 3 anos. Porquê? Porque nos 2 anos eles são pequeninos e acabam por necessitar muito mais de afeto. E nós adultos conseguimos conquistá-los muito mais facilmente. Porque não têm a mãe, não têm o pai, agarram-se ao adulto, ainda estão numa idade assim muito de afeto, muito de carinho, e ainda não conseguem pensar muito no dia da manhã ou no momento a seguir. Agora, nos 3 anos, eles ainda precisam de muito afeto, têm aquele vínculo com os pais, não estão habituados à mudança de rotina e, por outro lado, já conseguem pensar
e elaborar muito mais o pensamento deles. E tem muito mais dificuldade às vezes de se juntar ao adulto e já se calhar já culpam muito mais a mãe, porque é que a mãe me deixou aqui, pronto. Ok. Imagina se tens um grupo com crianças que já estão no colégio há muito tempo. Sim. E se entra uma criança com 3 anos, tu notas essa diferença? Nota-se. Porque às vezes pode não se notar nos conceitos, porque há muitos pais que trabalham com eles em casa, que trabalham alguns conceitos matemáticos, que trabalham as cores, que trabalham... E eles acabam por não se diferenciar muito dos outros. Mas depois nota-se noutras coisas. Por exemplo, no grande grupo que eu faço todos os dias de manhã, aquelas crianças que não estão habituadas a essa rotina têm muito menos tempo de concentração do que os outros. E eu consigo fazer já com crianças que vêm, eu consigo se calhar estar meia hora ou 40 minutos sentado com eles a abordar uma história, a cantar umas canções, a explicar uma atividade que nós vamos fazer ou a fazer algum jogo. E as crianças que não estão habituadas a esse momento vão precisar de mais tempo para se adaptar, porque se calhar o momento, a atenção e o foco que eles têm, em vez de ser dos 40 minutos ou 30 minutos que os outros têm ali de 15 minutos. E então isso acaba por ser trabalhado e às vezes pode estabilizar ali um bocadinho o grupo, mas também é trabalhado e é facilmente ultrapassado. A criança adapta-se sempre, mas realmente nota-se ali uma diferença. Às vezes até a nível de maturidade, a nível de cedência, porque se estão habituados a estar em casa até muito tarde, não conseguem tão bem partilhar como os outros que já estão habituados a cá estar desde pequenino. A socialização às vezes fica um bocadinho mais difícil, se tiverem primos ou se tiverem alguém, se calhar não tanto. Mas nota-se muito na partilha e no controle emocional também. E então às vezes os pais esquecem-se que a escola não é só cuidar, é também trabalhar um bocadinho alguns conceitos, algumas noções, e quanto mais cedo eles vierem, mais capacidade de concentração têm, mais capacidade de exploração, porque também é muito importante na sala dos 2 anos explorarem, mexerem em materiais, porque isso vai afetar logo tudo, principalmente a linguagem e a alimentação. Porque eles mexendo em texturas novas, se calhar se introduzir um novo alimento eles já não vão estranhar tanto, porque já mexeram, já experimentaram, já sujaram. Eu estou a aprender tanto. Tem tudo a ver. Por exemplo, crianças pequeninas começam a comer uma bolachinha na escola, se começarem a comer o sólido mais cedo, também se calhar a linguagem vai começar a surgir mais cedo, porque têm muito mais capacidade de articulação do que uma criança que se calhar começa a mastigar tardiamente. Uma boa comunicação entre o pai e a criança. Exatamente. É essencial. E não passar aquele sentimento de angústia, de medo, de separação. Exatamente. E agora vai-me custar tanto. Eles que não ouçam essas conversas, mesmo que os pais sintam, eles não podem nunca ouvir isso. Pois. Porque eles sentem, mas o meu pai vai-me deixar na escola, mas também não está muito certo disso. Porque eles não têm este raciocínio, mas eles lá no fundo, eles percebem e sentem isso. Olha, e no final do dia, também dás conselhos para os pais, não sei, puxarem um bocadinho pelas crianças e também darem aqui algum entusiasmo? Sim, depende, se houver algum momento do dia que eu acho que eles até se motivaram mais, os pais pegarem nisso. Olha, tu hoje gostaste de brincar com a Maria, por exemplo. Porque tu fizeste uma amiga nova. Passa essa informação. Fizeste uma amiga nova. Amanhã a Maria vai estar lá à espera para tu brincares com ela outra vez. Por exemplo. Seja um coleguinha, sejamos nós, seja uma brincadeira que ele gostou, um livro que eu contei, alguma coisa. Olha, ontem a André contou uma história que tu disseste que gostaste, amanhã a André vai contar outra. E quando vão de férias e depois voltam? Porque esse processo também é um bocadinho complicado. É um bocadinho complicado. Eles vêm, fazem uma mini adaptação, mas depois também muito rapidamente voltam à rotina. Ao normal, sim, à rotina. Sim. Ok. Olha, eu acho que já fiquei muito esclarecida, apesar do meu filhote já ter 2 anos e meio e já estar lá há 2 anos praticamente, ensinaste-me aqui muita coisa e eu tenho a certeza que quem nos está a ver neste momento também aprendeu muito. Muito obrigada. Obrigada e confiem em nós sempre, porque nós sabemos o que estamos a fazer. É isso mesmo, obrigada, minha querida. Obrigada.